Olá, seja bem-vindo ao primeiro Cidadania em Pauta. Aqui você vai saber como funciona o dia a dia nos diferentes órgãos públicos da cidade. Vamos mostrar também como é o trabalho aqui na Câmara Municipal e como você pode participar das decisões que impactam o cotidiano de quem vive no município. Tem ainda a história de pessoas que tiveram os nomes eternizados em ruas, praças e parques de São José. E como esse ano nós vamos às urnas, um especialista responde dúvidas frequentes sobre eleição. Fique com a gente, o Cidadania em Pauta está só começando. E para começar o nosso programa, a gente fala de um dos lugares mais importantes da Câmara, o plenário. No local, os vereadores se reúnem para apresentar e votar projetos de lei, tratar de assuntos que impactam o dia a dia da cidade. E a população pode acompanhar as atividades em tempo real direto da galeria. Quer saber como é esse espaço? Então dá uma olhada na reportagem especial que a gente preparou. Essencial na estrutura de um governo democrático, a Câmara é um dos órgãos fiscalizadores do governo. Com a legitimação do voto popular, os vereadores criam leis que regulam diversos aspectos da vida social, econômica e política da sociedade. E o plenário é um dos lugares onde a democracia acontece. Aqui, os vereadores se reúnem para debater assuntos de interesse da população. Pode ser um projeto de lei ou uma política pública, por exemplo. Cada um deles ocupa uma mesa como essa daqui. Ao todo são 19 mesas. Isso porque logo aqui do outro lado, à minha esquerda, fica a mesa diretora. Ela é ocupada pelo presidente da Câmara e também pelo primeiro secretário, responsável por auxiliar os trabalhos. As sessões ordinárias acontecem às terças e quintas-feiras. Nelas são debatidas questões partidárias e ações da cidade, além da votação e apreciação de projetos de lei, emendas, leis complementares e outros documentos legislativos. Já as sessões extraordinárias são convocadas quando há um assunto de interesse público urgente a ser discutido. Tem ainda as sessões solenes, convocadas como forma de homenagear a história ou o trabalho de uma pessoa ou instituições importantes para a cidade. E você pode estar se perguntando como será que acontecem as votações durante uma sessão de plenário? A gente explica para vocês, olha só. É através desse equipamento aqui. O voto pode ser favorável, pode ser contrário ou uma abstenção. E logo depois que ele acontece, aparece naquele telão ali, bem grande, no centro do plenário. O mais interessante é que, a partir disso, a população pode conhecer nominalmente a decisão de cada um dos vereadores. Manter o regimento da sessão é importante para o cumprimento das normas e para manter o decoro parlamentar, ou seja, o respeito entre os parlamentares. Além dos próprios vereadores, vários setores da Câmara são responsáveis por esse trabalho. A imprensa, por exemplo, tem uma área exclusiva e relata tudo o que acontece aqui. Tem também a sala do áudio, com dezenas de botões e medidores para controlar a altura dos microfones e garantir que todos presentes possam ouvir com clareza. E todos os debates que acontecem lá embaixo podem ser acompanhados pela população. É isso mesmo. Agora eu estou aqui na galeria. Esse espaço é uma forma de garantir a transparência do poder público e também que qualquer morador possa vir até aqui e acompanhar de perto o debate dos vereadores. A entrada é feita pelo CAC, o Centro de Apoio ao Cidadão. Mas quem está distante da Câmara também pode contribuir para a democracia. As sessões plenárias são transmitidas ao vivo pela TV Câmara e o resumo dos trabalhos você confere no Boletim Legislativo. Não importa qual seja o canal, acompanhar as sessões é um ato de cidadania e de estar por dentro dos debates que envolvem a cidade. Bacana, né? Então, se você nunca acompanhou uma sessão, fica aqui o convite. Eu reforço que elas acontecem às terças e quintas. E agora é hora do nosso quadro Dicionário Legislativo. O tema de hoje é Projeto de Lei. O projeto de lei é uma proposta submetida ao julgamento dos vereadores com o objetivo de que a matéria apreciada vire lei. Ela pode ser iniciativa de um parlamentar, da mesa diretora ou do prefeito.
Para serem aprovados, os projetos de lei precisam da maioria simples, da maioria absoluta ou de 2/3 dos votos favoráveis. Isso varia de acordo com cada matéria. Se aprovados, os projetos seguem para a sanção do prefeito, que tem até 30 dias para dar o parecer. Quando uma pessoa aciona a PM pelo 190 ou os bombeiros do 193, do outro lado da linha, equipes estão preparadas para atender ao chamado. E essas ligações vão direto para o Copom, o Centro de Operações da Polícia Militar. A repórter Letícia Keller foi até lá e mostra pra gente como é o trabalho desses profissionais. Você já se perguntou quais e quantos processos são necessários durante o atendimento de uma ocorrência? Este aqui é o lugar onde os pedidos são recebidos e direcionados. Estamos falando do Copom, o Centro de Operações da Polícia Militar, que fica no Batalhão da Polícia em São José dos Campos. Atualmente aqui no Copom São José dos Campos nós atendemos ocorrências que são de polícia, ocorrências do bombeiro e ocorrências do SAMU. No entanto, a Polícia Militar ela faz o atendimento exclusivo do 190. Então nós trabalhamos aqui com convênios, né? O bombeiro ele atua aqui dentro conosco, o COBOM, então eles têm aqui o setor de atendimento deles e o setor de despacho. E aqui o SAMU também, do Alto Vale do Paraíba, que são o consórcio Consavap, ele trabalha aqui conosco também no atendimento e despacho de ocorrências pertinentes a eles. Quando há um chamado para o 190, o primeiro contato é feito com uma equipe de civis. Eles são treinados para o atendimento e, depois de colher as informações, direcionam para a sala de despacho, local onde os policiais e bombeiros conduzem as ocorrências para os agentes mais próximos. Nós fazemos uma seleção dos atendentes civis que vão trabalhar conosco. Então tem todos os requisitos para atender, eles passam por treinamento, então o treinamento ele é fornecido por nós mesmos, então o meu setor cuida dessa questão do treinamento dos civis para prepará-los para fazer um atendimento de excelência, né? Então hoje, se nós formos colocar no ranking aí de todo o estado de São Paulo, do Copom que mais tem um atendimento de emergência mais rápido, aqui a gente sempre está entre os 3 primeiros, aí dos 10 que nós temos em todo o estado. Vários aplicativos auxiliam nas estratégias de acompanhamento de uma ocorrência, como, por exemplo, o Plus Code. Por meio do Google Maps, o solicitante dita um código para o atendente e é possível saber a localização exata de onde essa pessoa está. Este sistema ajuda os agentes a chegar de forma precisa no local, principalmente quando se trata de uma zona rural ou área de difícil acesso. Nós temos aqui uma sala de gerenciamento de incidentes com equipamentos adequados para ter a interação com outros órgãos que compõem a segurança pública e que possam auxiliar numa situação mais crítica, né? Então, como a participação do policiamento rodoviário federal, órgãos relacionados à saúde também. Nós temos aqui um sistema de video wall, 3 equipamentos desses que são utilizados para auxiliar no atendimento de ocorrências com imagens do local dessas ocorrências. Então, nós integramos aqui as câmeras do município de São José dos Campos, no caso de uma ocorrência em que haja uma dessas câmeras instaladas no local ou nas imediações, nós conseguimos, portanto, visualizar em tempo real o que está acontecendo ali e passar essa informação para o policial que está em campo, que vai fazer o atendimento efetivo para a população. O Copom funciona em São José desde 2004, contribuindo com a atuação dos serviços de segurança na cidade. Há 2 anos, o local funciona em uma sede nova que traz mais organização e agilidade aos trabalhos. A inauguração do novo prédio do Copom aconteceu em 2022. As 39 cidades do Vale do Paraíba são atendidas por esta unidade em São José dos Campos. Em janeiro, mais de 1,5 milhão de chamados foram atendidos aqui e mais de 440 mil ocorrências foram registradas. Não se tratando de 190, que é ocorrência de policiamento. Nós atendemos aqui uma média anual de 1,5 milhão de ligações e desse 1,5 milhão de ligações, 1/3 eles são transformados em ocorrências propriamente ditas, tá? E diariamente aqui a gente tem uma base de umas 3.300 ocorrências e 1/3 delas são um cadastro mesmo efetivo. Todas as tecnologias e parcerias estratégicas contribuem para a entrega de um serviço de excelência à população, com sistemas integrados e atendimentos bilíngues 24 horas por dia.
Então é fundamental a gente ter uma estrutura, né, como essa, instalada aqui na nossa região, sediada em São José dos Campos, né, a maior cidade da nossa região, integrado com ferramentas do município também, para fazer o melhor atendimento para a população residente em São José, mas também nos outros 38 municípios da nossa região. E está chegando a hora de votar. E no próximo bloco, um especialista vai responder algumas dúvidas sobre eleições aqui no nosso Cidadania em Pauta. A gente volta já já. Estamos de volta aqui com Cidadania em Pauta. De 2 em 2 anos, os brasileiros vão às urnas para votar, e mesmo sendo um processo que acontece com frequência, muita gente ainda tem dúvidas sobre as eleições. Por isso, o Cidadania em Pauta assume o compromisso de deixar o eleitor bem informado. Toda semana, um especialista vai estar com a gente para responder as principais dúvidas. E para começar, vamos entender quem pode votar. A Marina Lima e o Marvin Pinho conversam com o advogado Marcos Limão. Oi, gente, bem-vindos ao Cidadania em Pauta. Isso mesmo, João. Tudo bem com você? Bom participar aqui também do Cidadania em Pauta, levar informação para a população. Gente, olha só, dia 6 de outubro, guardem bem essa data, viu? Nesse dia, nós vamos mais uma vez às urnas, dessa vez para escolher o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores que estarão à frente da cidade nos próximos 4 anos. Até lá, nós estaremos aqui para tirar as suas dúvidas, esclarecer os temas mais complexos, enfim, te deixar por dentro de tudo que está relacionado ao pleito eleitoral. Isso aí. Na nossa primeira entrevista, vamos falar sobre voto obrigatório. O sistema eleitoral, no formato que conhecemos hoje, foi estabelecido pela Constituição de 1988. A obrigatoriedade está prevista no artigo 14, que determina que pessoas entre 18 e 70 anos devem ir às urnas. Mas o que tudo isso representa para o resultado das eleições? Sobre isso a gente conversa agora com Marcos Limão, advogado especialista em direito eleitoral. Bem-vindo, Marcos. Tudo bem, Marina? Tudo bem, Marvin? Uma alegria participar, principalmente nesse ano que completamos 200 anos de voto obrigatório no Brasil, já que essa regra ela foi inicialmente prevista na Constituição Federal de 1824. Então é um ano relevante, um ano importante de eleições municipais, uma alegria participar com vocês aqui. E apesar, de já fazer 200 anos, hoje a gente tem algumas regras específicas da obrigatoriedade do voto, né? Relembra pra gente, por favor, essas Sim, regras. as regras atuais, elas que estão na Constituição de 1988, que é a última, que está em vigor, né? E ela prevê que o voto é obrigatório para os brasileiros alfabetizados que têm entre 18 e 70 anos. E o voto, então, passa a ser facultativo para quem é analfabeto, para quem tem entre 16 e 18 anos e para quem tem mais de 70 anos de idade. E por falar em voto obrigatório, a gente também precisa falar na obrigatoriedade do alistamento eleitoral, que é tirar o título de eleitor. Ninguém consegue exercer esse direito de sufrágio, de voto, se não houver feito o alistamento eleitoral no período adequado também. Então tem que aquele período que geralmente o pessoal recorre ao cartório para já ter o título em mãos para poder praticar o voto, né? E sempre quando tem ano de eleição, para que ela seja realizada da maneira mais organizada possível, a Justiça Eleitoral estabelece um prazo de 150 dias antes da eleição, que geralmente coincide ali com o período do início de maio, do mês 5, para que é o prazo fatal para quem quiser tirar o título de eleitor ou regularizar o seu título, já que quem deixa de votar no Brasil em 3 eleições consecutivas e não justifica esse voto, ele terá o seu título de eleitor cancelado. Ele vai ter que fazer um novo alistamento eleitoral para que ele possa novamente votar nas eleições. Para a gente continuar, Marcos, a gente foi até as ruas de São José para entender quais são as principais dúvidas da população em relação a esse tema. Vamos conferir a primeira pergunta. Por que o voto é obrigatório no Brasil? Olha aí, Marcos, dá para a gente explicar essa questão da obrigatoriedade? A gente sabe uma dúvida comum, né? Que a gente fácil de encontrar uma dúvida como essa no dia a dia, principalmente porque se a gente pensar em outros países, tem países que o voto é facultativo para qualquer idade, né? E aqui no Brasil nós temos o voto obrigatório. Dá para explicar o porquê? Sim, o voto é obrigatório por um mandamento da Constituição Federal.
foi uma opção que os constituintes, os deputados que aprovaram a Constituição em 1988, optaram por manter essa obrigatoriedade do voto, assim como era mantido obrigatório nas outras constituições que o Brasil já teve. Isso aí tem reflexos positivos para nós enquanto sociedade. O primeiro deles é de certa forma, forçar o cidadão brasileiro a participar da vida política e permitir com que ele participe, independente da sua condição social, do seu gênero, da sua idade, né? Porque já que o voto é obrigatório, nós temos, quando existe uma eleição, o poder público se movimentando para viabilizar, por exemplo, o transporte de eleitores, já que é um voto obrigatório. Se não fosse, talvez não teria esse benefício. E é importante que as pessoas participem, porque quem deixa de participar, certamente se sujeitará às vontades daqueles que participam. Pensando nisso que você comentou sobre o transporte, né, na época de eleição, no dia da votação, se o voto não fosse obrigatório, de repente as eleições poderiam se tornar uma coisa dominada por um grupo só? Claro, acho que é possível que sim, né, já que essas pessoas que detêm o maior poder político ou maior poder econômico poderiam não incentivar as pessoas a participarem e, ao mesmo tempo, com o seu grupo de dominância, de influência, fazer com que essas pessoas participem. E aí você acaba tendo uma distorção. Você acaba elegendo pessoas com um número muito inexpressivo de votos. E essas pessoas acabam não representando a totalidade da sociedade, que é o que prevê hoje os sistemas eleitorais, que são pessoas que são eleitas pelo voto majoritário ou pelo sistema proporcional. Marcos, vamos continuar essa conversa colocando mais uma vez a população, né, para participar, tirando as dúvidas dos joseenses, que a gente tem mais uma vez a participação deles. Vamos ouvir? Se eu não votar, o que acontece? Olha aí, até um assunto que você já comentou no começo, né, mas trata-se de uma dúvida recorrente, né? Então é importante a gente reforçar e entender também por que tantas dúvidas em torno de um assunto comum, né? Todos dois em 2 anos nós temos eleições, e mesmo assim essas dúvidas acabam se repetindo, né? Já que o voto é obrigatório, quem deixa de observar essa obrigação acaba sendo penalizado. E a sanção hoje no Brasil é uma sanção pecuniária. A pessoa ela sofre uma multa de até R$ 3,51. É um valor simbólico, porém educativo, né? Mas a maior penalidade, porém, é quem deixa de votar em 3 eleições acaba tendo o título de eleitor cancelado. E essa pessoa não poderá mais participar das eleições com vários reflexos da sua vida civil, seus atos da vida civil, né? É importante dizer que essas 3 eleições, elas contam o primeiro e o segundo turno. Se na sua cidade existem 2 turnos e você não deixa de participar, você já tem 2 faltas. Então é importante ficar atento para que você não deixe o seu título de eleitor estar cancelado. E ainda nessa temática de deixar de votar, uma dúvida comum é também que a gente vota com o título de papel, né? Geralmente Sim. A gente leva o título. O que acontece se ali, próximo do período eleitoral, do período da votação mesmo, a gente perde o título? Você pode votar com um documento, com foto, ou com o título digital, o e-título, que é um aplicativo que a Justiça Eleitoral disponibiliza, qualquer pessoa pode baixar gratuitamente no celular, e com ele você também consegue chegar e exercer a cidadania no seu local de votação. E, Marcos, ainda nessa questão das não restrições, né, das consequências da pessoa não votar, a gente ainda tem aquelas questões como a não participação em concursos públicos, problemas com o passaporte também. Impedimento de participar em licitações, tem uma série de desdobramentos na vida civil que a pessoa precisa ficar atenta. Perfeito. Bom, gostaria de agradecer a sua participação nessa nossa primeira entrevista do Cidadania em Pauta, mas já reforçar que a gente sempre vai contar com a sua presença aqui, né? Pode contar comigo, eu agradeço muito e quero parabenizar a TV Câmara, a Câmara Municipal de São José dos Campos, por ser tão atenciosa com esse tema e se promover a gravar essa série de entrevistas sobre as regras eleitorais, já que isso proporciona uma maior divulgação do direito eleitoral e colabora para que haja no município de São José dos Campos eleições limpas, seguras e transparentes. Então, sempre que vocês
quiserem, pode contar com a minha participação. Com certeza, muito obrigado. Marina, reforçar, né? O Marcos Limão vai estar sempre com a gente nessas entrevistas aqui no Cidadania em Pauta e que a população pode contar com a gente de forma geral para tirar todas as dúvidas nesse período, né? Com certeza, e dúvidas importantíssimas, por exemplo, isso de voto obrigatório, da questão do título, né, de levar o título. E se a gente perde o título, porventura não vai votar porque acha que sem o título não pode votar, né? Então, tem toda essa série de desdobramentos que ele mencionou, então é importante a gente esclarecer essas dúvidas, né? Exatamente. E quem encontrar a equipe de reportagem da TV Câmara na rua, né, pode ir lá já deixar sua pergunta, tirar sua dúvida, na verdade, gravar ali com a gente, que o Marcos Limão vai responder aqui durante o Cidadania em Pauta. Bom, João, eu volto com você segue daí e semana que vem nós estamos de volta. Obrigado, Marvin e Marina. Até a próxima semana. Mais uma pausa e daqui a pouco nós vamos conhecer a história de Kazuo Takanashi, que dá nome a um parque na zona leste da cidade. Até já! De volta com Cidadania em Pauta e agora vamos saber quem foi Kazuo Takanashi. Desde 2019, o nome dele está em um parque no bairro Campos de São José, na zona leste. Nascido no Japão em 1923, ele chegou a São José na década de 60. Trabalhou na produção de orquídeas e ajudou no paisagismo da cidade. Toda essa área faz parte do Parque Alambari Kazuo Takanashi, no bairro Campos de São José. O nome Alambari vem de um córrego que passa pelo local. Já Kazuo Takanashi serve de homenagem a um imigrante japonês que adotou São José no coração. Nascido no Japão em 1923, Kazuo veio para o Brasil com a esposa e os 3 filhos em 1957. Ele chegou em São José em 1966 e se estabeleceu nessa fazenda em Eugênio de Melo. Trabalhou com o cultivo de diversas flores e plantas, mas se especializou nas orquídeas. Meu avô já era casado, tinha 3 filhos quando veio aqui para o Brasil. Eles decidiram vir em família. A minha mãe tinha 10 anos e os meus tios eram menores. E eles decidiram para ver se conseguiam uma vida melhor aqui no Brasil. Foi em outra cidade, acho que foi Jundiaí, depois ele veio para cá, em São José, e começou a plantar palma, ele queria plantar flor, mas teve uma época que ele plantou batata também, mas aí depois não deu certo, e aí ele decidiu ir para a orquídea. Ele queria desenvolver variedades novas, inclusive tem orquídeas registradas lá fora com o nome do sobrinho dele, coisa do tipo, né? Mas pegar variedades brasileiras, trazê-las algumas do Japão e desenvolver variedades que ninguém nunca viu. Essa era a diversão, vamos dizer, deles. Kazuo impactou diretamente na economia da cidade com a exportação das flores que produzia. A família mantém o serviço até hoje. Hoje o foco não está tanto em produção de flor em si. Meu trabalho é trazer variedades novas de fora, testá-los, ver qual que se adapta melhor ao nosso clima e multiplicar. Multiplico e vendo as mudas para os produtores, para os grandes produtores, né, da Olambra, da região de Mogi. Tive pouco contato com ele, mas ele tinha muita experiência em desenvolver variedades novas, né? Isso me ajudou também a testar coisas novas em ambientes diferentes. Ele era muito a favor. Ele também foi muito importante para manter viva a cultura nipônica. Escreveu uma autobiografia e se tornou um dos símbolos da imigração japonesa em São José. Kazuo também ajudou no paisagismo da cidade com a doação de plantas orientais. Um exemplo delas, a Kaizuka. Ele produzia mudas de árvore para arborização de cidades, não só de São José, São Paulo, vários lugares. E ele tinha essa técnica de podas diferentes, estilo oriental, que dependendo da cidade, ou ele gostava de fazer isso, ajudar outras comunidades doando plantas com esse estilo japonês, né, de podar. Essa planta que nós estamos vendo aqui agora se chama Matsu.
Ela é uma planta 100% oriental e difícil de ser encontrada, principalmente nesse formato aqui. E o Kazu tirou uma que ficava aqui na casa dele para doar para a Praça Tori, que fica no Jardim Aquários. Kazu Takanashi faleceu em 1º de agosto de 2012, aos 89 anos. A família carrega o legado que ele construiu e vive das vendas das orquídeas até hoje. Para a neta Eliana, ver o nome do avô em um parque tão importante é motivo de orgulho. Então ele mereceu. Ele deve estar feliz com o nome que foi homenageado. Que história bacana, né? O Kazu deixou a cidade muito mais bonita. E termina aqui o primeiro Cidadania em Pauta. Agradeço a sua companhia. Essa edição e toda a programação da TV Câmara está no YouTube, em TV Câmara SJC. Até o próximo programa. Tchau!